A Glenda, eu acho que ela não estava compatível com o sistema de valores internos nosso. E aí, recentemente no MBL, a gente viu a saída de mulheres jovens que eram inclusive pré-candidatas. Então a Glenda Varoto, né, vulgo Espectro Cinza, a Clara Milinski. O que aconteceu no caso dessas duas, pontualmente? O que aconteceu? Você pode contar pra gente? A Glenda, eu acho que ela não estava compatível com o sistema de valores internos nosso e ela mesmo percebeu e não dá certo para ambas as partes, e a melhor coisa é ela não ser candidata e tocar a vida dela. A Clara, ela não estava em condições psicológicas para aguentar a pressão de uma candidata, ela começou a ser alvo de cancelamentos na internet, ela precisa do apoio da família dela e realmente a Clara não tinha condições. E até peço aqui publicamente para ela se preservar, pedir para ela se afastar do movimento e do próprio partido político. O que acontece? Com o partido político agora, nós temos que trazer muitas pessoas, homens e mulheres, para preparar para ser candidato. E o nível de pressão que as candidatas sofrem é muito maior que o dos homens, de toda a natureza. De assédio, eu não tô falando do assédio no sentido negativo, de um cara chavecando na DM, de gente má falando besteira, peguei alguns casos ex-namorados de infância querer fazer exposed com a menina porque ele tá do lado contrário, é nesse nível. E aí, algumas não aguentam. Então, lidar com o elemento feminino, entendendo que a política é um universo muito maldoso, e eu tô usando maldoso como uma palavra leve, meio muito escroto, pra falar assim. É uma coisa que a gente tá tendo que lidar em escala. A gente já visto com a Amanda Vittorazzo já tinha sofrido, assim, as maiores bizarrices todas. Agora, eu falar que agora eu vou ter, por exemplo, mais de 400 candidatas mulheres, pô, eu tô vendo, a gente tá tendo que lidar com muita coisa pra dar essa assistência ali pra elas. Então, muitas vão deixar de ser candidatas, por diversas razões. Mas é parte desse processo mesmo. Entendi. Os críticos de vocês dizem que o MBL tem uma cultura que é tóxica para as mulheres. O que você responderia para eles? Eu acho que o MBL tem uma cultura que é tóxica no sentido de... A gente é muito competitivo internamente. A gente tem que crescer e a gente tem que se proteger muito. Mas não é especificamente com as mulheres. Como eu te disse, a política é muito difícil para as mulheres. E as mulheres nossas, nossos times, são muito protegidas. Então, se existe uma toxicidade nossa, é o nosso sistema de autodefesa atuando e se autoprotegendo. Agora, para a menina nova que chega, para se adaptar nesse contexto, para não incorrer, vamos colocar aqui, no erro de ficar ouvindo uma crítica, ouvindo a maldade, ou tem muito moleque, e o moleque vira fã e o moleque começa a dar em cima, a gente tem que estar próximo, porque é diferente. É diferente. E o nível de pressão que as meninas passam é absolutamente desproporcional. A qualidade dos ataques que elas sofrem é muito diferente. Hoje, por exemplo, tem duas moças nossas que estavam sofrendo montagens de IA delas peladas na cidade delas. É bem nesse nível. E, sabe, por às vezes uma moça tímida que se expôs já para ser candidata, tipo, não, eu não quero isso pra mim. Ela fica envergonhada. Sabe, uma montagem, ela fica envergonhada pela existência da montagem. Então, é difícil. Difícil. O que a gente tem, entretanto, é uma estrutura de autodefesa muito boa. Funcionou com a Amanda e vai funcionar coisa mais. A gente evitou agora, nessa última semana, que derrubassem a Luana, que era a nossa vereadora em Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. E foi um caso basicamente assim. Ela tinha feito um projeto... Ela é vereadora já eleita. Já eleita. Ela era uma vereadora eleita. Ela tinha protocolado um projeto que proibia homens que tinham sido condenados por assédio ou violência contra a mulher de obter cargos públicos. Aí um cara que tinha sido condenado por isso na Câmara organizou uma campanha de cassação dela e de uma outra vereadora. E o presidente da Câmara aceitou. Falou, não, vamos botar pra andar. E aí a gente teve que fazer uma campanha nacional para evitar, porque se ela não fosse parte do MBL, ela teria sido derrubada. Então eu volto a colocar, é difícil, é muito difícil. Mulher que entra na política realmente tem que ter uma preparação mental diferente da dos homens, porque é sempre... O nível das coisas que elas passam é mais difícil. Mudando um pouco de assunto, né? Vamos imaginar assim, dia 26 de outubro, William Bonner acabou de proclamar o resultado do segundo turno, você foi eleito presidente. O que você faria nas primeiras horas? Assim, depois das festas, das libações, quais seriam as primeiras medidas de um eventual governo seu? Eu chamaria o Kim Kataguiri, eu via as bancadas que foram formadas, ia conversar com as bancadas que já estavam eleitas, e eu ia começar a preparar a aprovação da PEC da transição. Primeiro momento. Porque eu preciso começar o meu governo com a questão fiscal endereçada. E eu preciso começar a passar isso na transição. Eu ia fazer tudo o que fosse possível e necessário para que a atual legislatura aprovasse a PEC da transição, que para mim inclui a PEC fiscal nossa, que já está inclusive protocolada pelo Kim, e, no mínimo, os fundamentos no Congresso Nacional para andar com a nossa ação contra o crime organizado. Por quê? Porque
Porque eu preciso começar a rodar o Brasil retomando territórios enquanto presidente da República, junto com as forças policiais e com os governadores, e paralelamente eu preciso criar um clima favorável para a entrada de recursos de dólares no Brasil, entendendo que a curva dívida-PIB, né, a relação dívida-PIB vai estar estancada no longo prazo, portanto a PEC. Mas você não vai pegar ela estancada no começo, né? Não, mas as pessoas trabalham com expectativas futuras. Então o mercado vai ver, bom, se eles passaram uma PEC que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, então os títulos brasileiros eles vão ser pagos nos próximos anos, portanto a curva dos juros ela vai poder cair. Então a expectativa vai gerar uma queda nos juros, e isso tem que ser equilibrado com uma luta para não virar inflação rápido, né? Porque haveria um aumento do consumo. Mas de qualquer forma, em ambos os casos, já seria um clima positivo sobre a economia brasileira. Eu preciso ter essa calmaria para poder andar com o que precisa. Então eu não perderia um minuto. Até porque eu não costumo muito comemorar as coisas. Quando a gente montou um partido, eu fiz um vídeo lá e, ok, tenho que trabalhar. Eu sou meio hipercentrado. Na verdade, André, se assim, ganhou, eu acho que eu não comemoraria, eu ficaria apenas resoluto, assim, o plano é muito bom, mas eu ficaria tenso, igual eu tô. Eu tô assim, nossa, eu tô subindo nas pesquisas, eu acho que eu posso ganhar. Deixa eu ver direito, o plano é bom. Eu tava no avião relendo o plano. Checar pra ver se isso mesmo. Tipo assim, é bom o plano, né? Acho que é bom, acho que vamos ganhar então. Mas eu entendo assim, é uma responsa gigante. O lance não vai ter descanso. Nem pode ter, eu sou jovem, 42 anos. Eu tenho que gastar essa energia nisso. Quando você fala 3,3 trilhões, isso é uma porcentagem assim, considerável do PIB brasileiro, nem do orçamento da União, do PIB, em 10 anos. O que envolveria fazer esse ajuste fiscal que você está falando? Começa por uma nova reforma da Previdência, passa por fazer um tema que é polêmico, mas os outros vão precisar falar, que é a desindexação dos reajustes de BPC e aposentadoria, não mais sendo feitos pelo aumento do salário mínimo, mas sim pela inflação. E aí quando um presidente quiser dar um aumento real, ele vai lá e dá um aumento real. Vou dar um aumento real aqui para aposentadoria. O presidente dá um aumento real. Agora não dá para ser isso de maneira automática como porque na prática, como o aumento do salário mínimo é atrelado no fim do dia, não só a produtividade do trabalhador, mas PIB, etc., você acaba gerando uma bomba relógio orçamentária que já faz com que a Previdência esteja fora de controle. BPC também. Outro tema, a desvinculação dos gastos na área de saúde e educação. Você tem hoje municípios no sul do Brasil que a natalidade está bem pequena. Você tem que gastar mais com saúde do que com educação. Só que você não pode mexer nisso, os municípios estão quebrados. Foi um pedido, inclusive, da Marcha dos Prefeitos. Tenho que mexer em renúncias fiscais de toda sorte, todas elas. Vou precisar mexer em privilégios no alto funcionalismo. E isto, de acordo com a análise da Câmara, se eu passo completamente essa PEC, eu estou falando aí de 3,3 em 10 anos. Estou falando de praticamente 1/4 do PIB sendo economizado em um processo de 10 anos. Em 6 anos já é 1,1 tri, porque ele é acumulativo no longo prazo. Então, essa seria uma reforma que resolveria o fiscal no Brasil, não digo para sempre, né? Para sempre é uma coisa muito longa, mas para os próximos 20, 30 anos, o Brasil passa a ser um país sério do ponto de vista fiscal. E como a gente está indo agora pro precipício, nada melhor do que um precipício para assustar e fazer você pular. Então, se você quer acompanhar os cortes e análises da política sem filtro, segue o Lince da Missão.